Estamos aqui reunidos para mais uma reunião inspirativa, que será dada a palestra Onde está o Bem que Desejamos?, que será ministrada por Alessandra Colombini, que é praticista, professora e membro de conferências da ciência cristã. Boa tarde a todos. Estão ouvindo bem, sim? Precisa aumentar o microfone? Não, né? Tá. Todo mundo ouvindo. Como foi dito, onde está o bem que desejamos? A gente parte do pressuposto que todos desejamos o bem, né? Alguém aqui quer o mal? Eu acho que ninguém quer o mal, né? Eu acho que até os traficantes do morro querem o bem. Só que o que acontece? A noção de bem é que varia, né? Então, para o traficante, o bem é, digamos, vender bastante droga e ganhar bastante dinheiro. Se nós formos ligar a televisão agora, nós vamos ouvir que o bem é aquele carro maravilhoso que acabou de ser lançado, todo moderno. Ou vamos ouvir que aquela viagem maravilhosa, aquele cruzeiro maravilhoso é o bem. Na realidade, estamos sempre sendo bombardeados por uma doutrinação sobre o que é o bem. Estamos sempre ouvindo, olha, o bem é isso. Você tem que querer isso. E ao mesmo tempo, quando acontecem esses anúncios, o que eles dizem no fundo? Você não tem isso. Você não tem. Você não tem o bem. Então, o que acontece? Que nós vamos ouvindo esse pensamento e não nos damos conta e não nos defendemos desse pensamento. A gente fica sempre com aquele conceito que nos falta alguma coisa, não temos alguma coisa, poderíamos ter isso e aquilo, e os meios para se conseguir isso e aquilo. Aí isso fica por nossa conta. E a insatisfação que isso gera é algo que fica latente em nós, fica latente na nossa sociedade. Inclusive, foi feita uma pesquisa sobre felicidade, né? Os cientistas sociais, né, fizeram uma pesquisa em diversos lugares do mundo e uma das conclusões que chegaram, que a nossa felicidade depende do salário do nosso colega de trabalho. Porque se o nosso é maior, então tudo bem. Se o nosso é mais baixo, então estamos infelizes. Quer dizer, a nossa felicidade depende do salário do nosso colega de trabalho. Ou, talvez, depende do carro do nosso vizinho. Se ele tem um carro pior que o nosso, tudo bem. Se tem um carro melhor que o nosso, então nós somos infelizes. Parece piada, mas é isso que está influenciando a nossa sociedade hoje. E nós estamos aqui para ouvir outras ideias, né? Porque a ciência cristã fala do... Todas as religiões falam do bem. E é algo que a gente não pode negar. Todas as religiões falam do bem. Mas a ciência cristã tem uma noção de bem, um conceito de bem, um senso de bem que é muito específico da ciência cristã. E é disso que eu me proponho a falar hoje.
desse conceito de bem que é específico da ciência cristã. A ciência cristã é uma ciência que estuda os ensinamentos de Jesus. Os estuda de um ponto de vista lógico. Científico, porque estabelece uma relação, descobre uma relação de causa e efeito. Então, a ciência se dedica justamente a estudar causas e efeitos. A ciência cristã vê e estuda a causa e o efeito dos ensinamentos de Jesus, segundo os ensinamentos de Jesus, segundo aquilo que Jesus ensinou sobre causa e efeito. E nós queremos o efeito, o bem. Mas como, então, chegar a este efeito, o bem? Jesus ressaltou, e a ciência cristã explica mais detalhadamente, a importância do pensamento nessa relação causa e efeito. A importância daquilo que nós pensamos. Esse estudo está baseado na Bíblia e está explicado, explanado no livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, que foi escrito por Mary Baker Eddy, que é a pessoa que primeiro se deu conta desse valor dos ensinamentos de Jesus. Primeiro se deu conta da importância do pensamento. Jesus falou disso no Sermão do Monte, muitas vezes, e em outros lugares também, não só no Sermão do Monte, mas havia passado batido. Os ensinamentos de Jesus haviam ficado como algo para a outra vida, para depois da morte, para a gente garantir um lugar no céu, mas um céu distante, um céu depois da morte. Mary Baker Eddy se deu conta de um valor atual, prático, para os dias de hoje, de tudo que está escrito na Bíblia, de tudo que Jesus ensinou, e explicou isso em Ciência e Saúde, com a Chave das Escrituras. Faz mais de 40 anos que eu estudo. E eu tenho visto na minha vida o valor prático desses ensinamentos, dessa maneira de ver os ensinamentos de Jesus, de ver a Bíblia. E eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi. Não é o todo da ciência. São algumas ideias. Ideias da minha experiência, da minha vida. Faz muito tempo, eu estava me preparando, assim, esperando sentada que começasse uma conferência para eu dar, num lugar, em outro país, em outro lugar. E o salão, embora fosse um salão grande, assim, equipado com microfone, etc., por outro lado, era bem simples. E, de repente, eu vi passar um rato, assim. Aquilo me deixou muito, muito brava. Um rato aqui e tal, como é que eu estou aqui, nesse lugar? Né? O pensamento, assim, rápido que me veio. Pô, mas você não precisaria estar aqui, você poderia estar no sossego da sua casa. Você poderia estar indo num cinema lá em São Paulo, num sábado à tarde. Você fica aqui no meio de ratos.
não havia ratos, eu só vi um. Mas aquele pensamento, né, de que eu poderia estar em outro lugar, de que eu estava no lugar errado. Esse pensamento vem muitas vezes a todos nós. Por que eu estou nesse emprego? Por que eu estou nessa casa? Por que eu estou nesse país? Por que eu estou nesta cidade? Eu poderia estar num lugar bem melhor. Eu estou aqui no escritório, eu poderia estar na praia, sossegado. Eu estou aqui nesse calor, eu poderia estar num fresquinho aí do ar-condicionado. Sempre tem esse pensamento de que o bem está em outro lugar. E naquela hora, imediatamente, eu rebati esse pensamento. Não aceitei. Senão eu não ia conseguir nem levantar para dar a conferência, né? Então eu rebati imediatamente. Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Qual é o bem? O bem é estar no sossego da minha casa? Ou há um bem superior? E aí eu percebi que nós devemos ver que patamar de bem nós aceitamos. Naquela hora, eu vi que eu podia subir de patamar do bem. O bem não está num lugar, mas naquilo que eu estou fazendo. No bem que eu estou fazendo, eu vi que a conferência era para abençoar. As ideias da ciência cristã, não as minhas ideias, as ideias da ciência cristã que eu ia expor, iriam abençoar. E eu sei por experiência, de todas as vezes que as pessoas agradecem e dizem como foram abençoadas por essas ideias. Este era o bem realmente naquele lugar, não em outro lugar. Mentalmente, eu aceitei esse outro bem, um bem mais elevado, num outro patamar. E aí eu percebi que quando a gente aceita que temos que ter aquele bem menos elevado, aquele bem mais imediato, aquele bem para o agora, aquilo que eu quero agora, aquilo que eu tenho vontade agora. Quando nós aceitamos esse bem, nós estamos, na realidade, sendo privados do bem maior. Porque, digamos, se eu aceitasse esse argumento, que eu estou melhor no sossego da minha casa, eu estaria renunciando à satisfação de abençoar as pessoas. Eu estaria renunciando ao bem de transmitir ideias boas, de ver o bem agindo na vida das outras pessoas. Então, na realidade, eu estaria renunciando ao bem. Percebem como o raciocínio material que nos diz o bem está nisso, na realidade nos priva daquele bem maior que nós podemos ter. Eu vou dar um outro exemplo desse raciocínio que muitas vezes nos engana. Uma amiga minha estava com problemas financeiros, não tão graves, mas, quer dizer, não estava conseguindo fazer tudo o que precisava ser feito no apartamento dela. Ela mora em apartamento e ela
pensava, bom, precisaria pintar apartamento, precisaria consertar isso, consertar aquilo, olha isso que está quebrado, mas não tenho dinheiro para fazer isso. E ela resolveu orar, resolveu utilizar, pôr em prática aquilo que ela já aprendeu da ciência cristã, de que Deus nos dá tudo aquilo que nós necessitamos, que o amor divino sempre satisfaz todas as necessidades humanas. E ela estava pensando nisso e realmente sentindo aquele bem-estar que vem quando a gente eleva o pensamento, quando a gente pensa em Deus. E de repente, estourou um cano dentro do armário embutido, bem na frente dela. Ela estava no quarto, estava o armário embutido ali do lado. Bem na frente dela, estourou o cano, inundou o apartamento. Aquilo foi uma coisa. Ela, poxa, mas eu estava orando. Eu estava orando bem na hora. Estoura isso daqui, me estraga tudo, me alaga tudo. O pensamento veio, o bem não está aqui. Você achava que o bem estava aqui, mas não está não. Olha o que está aqui. Toda essa água. Todo esse estrago. Lógico, ela chamou o zelador, fecharam o registro, etc. e tal, né? Mas aquilo, ela ficou perplexa. Humanamente parece mesmo, né? O bem não estava aí. Mas ela se lembrou de algo que a ciência cristã ensina. E aí que eu digo que é bem específico. Na ciência cristã nós aprendemos que o bem é Deus. O bem é Deus. Deus é o bem. Deus é onipresente. Todos concordam com isso? Deus é onipresente, Deus está aqui. Então, o bem está aqui. Deus está aqui agora. O bem está aqui agora. Pode não parecer. E aí é outra coisa que a ciência cristã nos ensina. Não confia naquilo que parece. Não confia naquilo que os olhos materiais dizem. Os olhos materiais dizem à noite que o sol não está aí. Mas a gente sabe que o sol está. Os olhos materiais dizem que o sol se move. Nós sabemos que é a terra que se move. Então, a ciência cristã nos ensina, não confia naquilo que você vê. E ela pensou tudo isso. E foi combatendo aquela sensação de desânimo, de desespero, com essa consciência. Deus está aqui. O bem está aqui. No pensamento humano, nós classificamos o bem de acordo com a propaganda. O bem é esse carro, o bem é essa casa, o bem é essa roupa, o bem é esse remédio. Mas se classificamos o bem como a única classificação que realmente é verdadeira, o bem é Deus. E Deus nos dá o bem. E Deus tem recursos infinitos para manifestar esse bem na nossa vida. Os recursos de Deus para se manifestar na nossa vida não estão limitados à situação econômica, à política, ao governo,
às firmas, ao nosso chefe. Os recursos de Deus para manifestar o bem na nossa vida são infinitos. E o que aconteceu no caso dessa amiga minha? Que o seguro do prédio, porque lógico, nessa altura era o seguro do prédio, o seguro do prédio reformou todo o apartamento dela, pintou, renovou tudo. Fez tudo aquilo que ela precisava no apartamento. A senhora Ed fala disso, desse chamado, digamos, fenômeno. Né? Fenômeno não é algo extraordinário. Fenômeno é o efeito de uma causa. E ela fala desse fenômeno no livro Ciência e Saúde. Ela diz: a mesma circunstância que teu sentido sofredor considera terrificante e aflitiva, o amor pode converter num anjo que acolherás sem o saberes. O amor, com letra maiúscula, sinônimo de Deus. O amor que é Deus pode converter a situação aflitiva num anjo. Isto é, numa mensagem que traz aquilo que precisamos, o bem que necessitamos. Se ela tivesse se desesperado naquela hora e não ficado naquela confiança, ela iria sofrer. Mas com aquela confiança ela ficou calma. E o bem veio, porque o bem é Deus. E Deus está presente. Não está longe. Jesus falou disso no Sermão do Monte, entre as outras vezes. E tem uns trechos do Sermão do Monte que parecem escritos hoje. Nós lemos em Mateus, né? Ele disse: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Isso aqui parece hoje, né? Que comeremos? Será que isso tem colesterol? Será que isso tem muita gordura? Será que isso tem muito açúcar? Será que essa comida é o bem? Que comeremos? Que beberemos? Eu tenho vontade de um pouquinho de álcool, assim, uma bebidinha para ficar mais alegre, para relaxar, né? Por que será que não pode? Acho que pode sim, não vai fazer mal a ninguém. Com que nos vestiremos? E aí a gente vem, né? O meu dinheiro não dá para comprar aquela roupa da moda. Eu preciso renovar meu guarda-roupa, estou cansada da minha roupa. Como é que eu vou conseguir o dinheiro para renovar meu guarda-roupa? Ou mesmo, que roupa que fica adequada, que roupa que é o melhor para mim, para o meu corpo. Olha meu corpo, como é que é. Quando a gente pensa com que nos vestiremos hoje em dia, que todo mundo se acha gordo, que todo mundo acha que as medidas não estão corretas, porque o bem, as únicas medidas corretas são aquelas que a propaganda diz que são. Então fica essa preocupação. Com que nos vestiremos? Por isso que eu digo, parece escrito hoje, né? Mas Jesus disse para não fazer isso, para não pensar nisso, não vos inquieteis com isso, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe
que necessitais de todas elas. Deus não deixa a gente desamparado, não deixa a gente sem ter as necessidades satisfeitas. Podemos confiar em Deus. Agora, Jesus nos disse como. Ele nos deu, digamos, a receita. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então ele não disse que a gente precisava renunciar a comer, ou renunciar a se sentir bem, ou renunciar à beleza. Não. Mas o que ele disse, que se sentir bem, que a beleza, que a satisfação vinha de Deus. Então, a satisfação, o bem, não vem da comida ou da bebida ou de ter as coisas da moda, seja roupa, ou seja carro, ou seja casa, ou seja viagem, cruzeiro ou coisa assim. O bem vem de Deus. E podemos deixar que Deus sabe qual é realmente o nosso bem verdadeiro. E ele disse, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Eu gostaria de explicar aqui que a palavra justiça na Bíblia é uma palavra que acabou virando, quer dizer, tomando outro significado na linguagem comum. Quando a gente pensa em justiça, a gente pensa em tribunal, em juiz, em advogado, em ser justo. Mas a palavra justiça, especialmente se referindo a Deus, como na Bíblia se refere a Deus, a justiça de Deus, é o fato que Deus faz tudo perfeito. Ele é justo não porque fica julgando quem tem razão, quem não tem. Ele é justo porque faz tudo perfeito. Esta é a justiça. E quando Jesus disse, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, estava fazendo um apelo ao nosso pensamento. Como é que nós fazemos isso? Buscar o reino de Deus e sua justiça no nosso pensamento, na nossa maneira de pensar. A senhora Ed, em Ciência e Saúde, nos dá uma definição do reino dos céus no glossário. O glossário é uma parte de Ciência e Saúde em que ela dá um significado mais espiritual para palavras que são comuns na Bíblia, palavras e nomes que são comuns na Bíblia. E ela diz sobre o reino dos céus, o reinado da harmonia na ciência divina, o reino da mente infalível, eterna e onipotente, a atmosfera do espírito, onde a alma é suprema. Então, buscar em primeiro lugar, antes da gente se preocupar com o dinheiro, com a comida, com a bebida, com a roupa, com as coisas, com o emprego, com a profissão, antes de pensar nisso, pensar o reino da mente infalível, a mente com M maiúsculo, Deus. Então, pensar que esse reino da mente, onde a mente governa, onde a mente controla, a mente inteligente, a mente que faz tudo perfeito. É neste reino que nós vivemos.
É neste reino que nós temos o bem. Por isso, nós podemos pensar nesse reino da mente infalível, a inteligência que Deus manifesta na minha vida se traduz na minha vida em decisões inteligentes, se traduz na minha vida em escolhas inteligentes, em pensamentos corretos. Pensar na atmosfera do Espírito. A atmosfera do Espírito, não a atmosfera da propaganda, da publicidade. A atmosfera do Espírito. E de nós pensarmos, não o que a propaganda diz que nós não temos, mas pensar no Espírito que nos está dando a força, a energia, que nos está dando toda a capacidade. Este é o bem. É isso que temos no reino de Deus. O reinado da harmonia. Essa harmonia que vem de Deus. Essa harmonia que não é os outros fazerem aquilo que eu acho certo. Os outros fazerem aquilo que eu quero. Os outros fazerem aquilo que eu preciso. Não, essa harmonia é a harmonia que vem de Deus. Que Deus garante, porque Ele está presente. Isso é o reino dos céus que nós devemos buscar em primeiro lugar. Mentalmente, nos nossos pensamentos. Justamente naquela hora que vem aquilo que a senhora Edi chama sugestão mental agressiva. Você está no lugar errado, você não tem isso, você não tem aquilo, você não consegue fazer isso. Na hora que vem a sugestão, você não tem o bem. Procurar o reino de Deus. Lembrar do reino de Deus. E lembrar que nesse reino de Deus há tudo o que nós precisamos. E este reino de Deus já está dentro de nós. Jesus disse, o reino de Deus está dentro em vós. Então, nós já temos o reino de Deus. Essa maneira de pensar é a oração. Essa maneira de pensar é a oração na ciência cristã. E nessa maneira de pensar, nós conseguimos ter humanamente, não fica só na teoria, temos humanamente o bem que necessitamos. Porque esse estado de consciência se manifesta na nossa vida de forma concreta, como aconteceu no caso da minha amiga, que eu contei, como aconteceu para mim naquela hora que eu venci o pensamento de que eu deveria estar em outro lugar e não ali dando conferência. Por quê? Porque o bem do agradecimento, o bem que a gente vê nas outras pessoas, quer dizer, isso era a manifestação concreta do resultado da oração. Nós, quando procuramos a comida, a bebida, a vestimenta, só para manter a mesma imagem que Jesus deu, nós nunca ficamos satisfeitos. Por que a moçada fica nas baladas até às 5, 6, 7 e estão sempre demorando mais as baladas? Está sempre durando mais. Por quê? Porque não ficam satisfeitos. Porque não dá satisfação. Então duram sempre mais. Por que a pessoa que bebe
Bebe sempre mais, sempre mais, sempre mais. Por que não satisfaz? Por que a pessoa que usa uma droguinha para recreação acaba tomando mais, tomando mais, tomando mais? Porque não satisfaz. E por isso também, quem tem dinheiro sempre acha que queria ter mais. Nunca, a matéria nunca satisfaz. O reino de Deus, sim, satisfaz. Por quê? Porque é todo o bem. Não deixa nada, não há um bem que fique fora do reino de Deus. E esse reino de Deus é aqui, é agora, é dentro de nós. Só precisa ser descoberto. E é isso que a ciência cristã nos ajuda a descobrir este reino. O bem na matéria, eu estou insistindo nisso porque é tão agressiva, é tão agressivo o assédio do bem na matéria, que eu acho que a gente deve desmascarar. Porque, por exemplo, a gente diz que, bom, tem coisas na matéria que são boas. Mas a gente não pode se deixar enganar por isso. Então, vamos dar um exemplo da toda a descoberta e o estudo do DNA, né? Então, não, pelo DNA você tem capacidades disso e daquilo, e se você pode desenvolver isso, porque no seu DNA já tem essa capacidade, porque seu pai, porque seu avô, porque sua mãe. Então, parece que é uma coisa boa que está no DNA. Só que, o que a mesma ciência material nos diz? Não, no DNA tem a propensão para essas doenças, essas outras, etc. e tal. Porque está no seu DNA, você vai ter essa doença. Se a gente aceita o bem na matéria, nós estamos aceitando junto o mal da matéria. Porque estão juntas. É como uma medalha que tem duas faces. Quando nós pegamos essa medalha, nós estamos pegando as duas faces. E a mesma coisa com a bebida, com todas as teorias sobre alimentação. Se nós aceitamos que tal comida faz bem para emagrecer, e nós queremos emagrecer, então tal substância é boa para emagrecer, também aceitamos que tal outra substância nos vai fazer mal, nós vamos ser alérgicos a outra substância. São faces da mesma medalha, da mesma moeda. E por isso que precisamos estar alerta. Onde está realmente o bem que nós queremos? Só está no reino de Deus. Eu queria dar um exemplo de um problema de relacionamento. Anos atrás, bastante tempo atrás, eu estava com um problema de relacionamento com uma determinada pessoa e estava sentindo ressentimento e estava sentindo, digamos, um cansaço de lidar com essa pessoa que nunca estava satisfeita, que nunca elogiava, que só criticava, só criticava. E por mais que eu tentasse atender aos pedidos dela, ela nunca estava satisfeita. E o que me vinha é que paciência tem limite. A minha paciência está esgotando.
E parecia que o bem estava a acabar e não ter mais nenhum contato com essa pessoa. Evitar essa pessoa. Procurar não falar com ela. Procurar ficar longe dela, para não ficar com raiva. O bem estava longe dessa pessoa. Era isso que a mente humana estava me dizendo. E encontrei na Bíblia um versículo numa epístola aos Coríntios. E é nisso que a ciência cristã nos ajuda muito, porque ela nos abre a Bíblia para encontrar nelas ensinamentos bem atuais, que parecem escritos para nós. Nesse versículo que está em 2 Coríntios 9, 8, Paulo diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. De repente, esse versículo me mostrou que Deus nos dá em abundância toda graça. Graça é uma palavra que a Bíblia utiliza para denominar todo o bem que vem de Deus. Todo o bem divino é chamado graça na Bíblia. Por isso é uma palavra que inclui todo o bem que nós possamos imaginar. E aqui diz que Deus nos faz abundar em toda graça. Não um pouquinho de graça, não uma graça limitada que termina, que acaba, que tem limite, mas toda a graça. A fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência. Ampla suficiência de tudo que nós necessitamos. Ampla suficiência, e naquele caso, para mim, era a capacidade de lidar com essa pessoa. Ampla suficiência de ideias, de como falar, de como me dirigir, de que atitude tomar perante essa pessoa. Ampla suficiência de tudo que nós necessitamos. Ampla suficiência do bem. E aqui não diz em determinados lugares. Não diz em determinado momento. Está claro que é sempre, sem limite. Ampla suficiência. E com essa ampla suficiência, nós possamos superabundar. Não é só abundar em abundância, mas superabundar em toda boa obra. Em todo o bem. E essa é uma lei, não é meramente uma promessa, é uma lei divina, é uma lei do reino de Deus. É uma lei garantida por Deus. Com essa consciência, eu criei outro ânimo. Parece que realmente deixou de pesar tudo aquilo que a pessoa falava ou reclamava. Deixou de pesar. E vieram ideias de como falar, de como enfrentar, de como ver essa pessoa. E a minha sensação, a minha atitude
Aquilo que eu sentia mudou. Então, não precisei esperar a outra pessoa mudar. Mudei aquilo que eu estava pensando. E vi que eu tinha já o bem que eu precisava nesse relacionamento com a pessoa. Essa superabundância de graça, eu disse, é uma lei de Deus. E ela vem como para nós? Vem através do Cristo. Esse é outro ponto que é específico da ciência cristã. O conceito do Cristo. Estamos acostumados a pensar no Cristo como sinônimo de Jesus, mas é algo mais do que Jesus. Em Ciência e Saúde, a senhora Ed nos explica a diferença e, ao mesmo tempo, a coincidência entre Jesus e Cristo. Ele disse: Jesus era humano, era o homem. O Cristo é a ideia verdadeira que proclama o bem, a mensagem divina de Deus aos homens, a qual fala a consciência humana. Essa mensagem divina de Deus ao homem que fala a nossa consciência. Ela diz: Jesus demonstrou o Cristo. Jesus mostrou o Cristo, demonstrou o Cristo, demonstrou o que essa ideia divina a respeito do homem realiza na experiência humana. Esse Cristo, diz, destrói o pecado, a moléstia, a morte. Esse Cristo, esta ideia verdadeira de Deus, esta mensagem de Deus à nossa consciência, tem esse efeito na experiência humana. Cura os doentes, expulsa os demônios, destrói o pecado, a moléstia, a morte. Esse Cristo que está na consciência de cada um, de todos sem exceção, esse Cristo é o bem que necessitamos e que nos traz o bem humano que necessitamos e que queremos e que precisamos. Esse Cristo é que nos garante essa ampla suficiência de todas as qualidades que compõem a graça. E Paulo diz exatamente isso, sempre na mesma epístola aos Coríntios. Ele diz: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Por intermédio do Cristo. E por isso podemos ter essa confiança em Deus. Não somos nós que precisamos conseguir o bem, custe o que custar. Não somos nós que precisamos
realizar o bem na nossa vida, dar um jeito na nossa vida, nós podemos ter tal confiança em Deus, por intermédio do Cristo que está em nós. Dessa consciência que Jesus tinha. Jesus tinha essa consciência do Cristo. Tinha a consciência do Cristo na vida dele. E essa consciência lhe dava a suficiência para curar, para multiplicar os pães e os peixes, para acalmar a tempestade. Suficiência para todas as ocasiões. Nós temos a mesma suficiência. E com essa suficiência, nós também podemos ter a saúde. Uns 2 anos atrás, de repente, eu tive um problema que atrapalhava o meu movimento, o meu andar. Doía muito, não conseguia ficar nem sentada, nem em pé. Conseguia ter um pouco de alívio se ficava paradinha. Qualquer movimento doía bastante. E eu estava com uma viagem marcada, uma viagem longa. Ia ter que ficar umas 36 horas no avião, porque eu ia para o outro lado do mundo. E eu parecia que, como é que eu ia fazer? E também aquela tentação que sempre vem de procurar uma causa para o mal, né? De pensar por que isso, de onde vem isso, o que será. E procurar essa causa, pensar nisso, é mais ou menos uma oração ao contrário. Só piora a situação. E eu imediatamente parei com isso, porque eu sabia que não ia me levar para um lugar onde eu queria, que era a saúde, que era o bem-estar, que era vencer aquele problema. E me esforçava para levar a vida normalmente, fazer tudo o que eu precisava. E era um suplício cada vez que eu me mexia, que eu levantava, o que eu sentava, o que eu caminhava. Mas o que realmente eu vi que eu precisava reconhecer esse Cristo na minha natureza. Esse Cristo que é o homem criado por Deus. O homem que é espiritual. Que não tem elementos materiais que saem do lugar, que se deslocam, o que inflamam. O homem criado por Deus é espiritual. Só tem elementos espirituais. E os elementos espirituais não inflamam, não saem do lugar, não doem, não causam problemas. Em Ciência e Saúde, nós temos uma definição de homem, em que ela diz que o homem é a ideia composta e inclui todas as ideias corretas. Então, não é uma ideia composta de elementos materiais, de órgãos, de ossos, de músculos, de nervos, mas é uma ideia composta de ideias, porque inclui todas as ideias corretas. E essas ideias corretas não doem. Eu insisti nessa verdade, nessa maneira de pensar, insisti nessa consciência do reino de Deus. Porque no reino de Deus, este é o homem que está lá. O homem
de ideias, composto de ideias corretas. E realmente, quando chegou a hora de viajar, não havia mais nenhum sinal daquela dor, do que quer que fosse. E em Ciência e Saúde nós temos a explicação deste fenômeno, de novo, que não é extraordinário, é simplesmente o efeito do reino de Deus. Corrigida a nossa falsa crença, a verdade envia uma mensagem de saúde através do nosso corpo. Corrigida a nossa falsa crença. Aí a crença de que eu era material, de que eu era feita de órgãos, que eu era feita de elementos materiais. A crença de que eu, humanamente, como se partisse de mim, ia fazer a viagem e trabalhar. Lembra-se que Paulo diz, não como se partisse de nós, né? Mas vem de Deus. O reconhecimento de que Deus se manifestava em mim, de que Deus se manifesta em mim. Essa verdade envia uma mensagem de saúde através do nosso corpo. E aí a saúde se manifesta. A senhora Ed, ela demonstrou isso na vida pessoal dela, nas curas que ela efetuou. E nós temos um livro aí na sala de leitura que fala das curas que ela realizou. E ela não realizou porque tinha um poder especial. Jesus não tinha um poder especial. A senhora Ed não tinha um poder especial. É o mesmo Cristo. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não como se partisse de nós. Esse mesmo Deus de Jesus, esse mesmo Deus da senhora Ed, é o bem presente agora. O mesmo Cristo que Jesus demonstrou, o mesmo Cristo que agiu na vida da senhora Ed e na vida de tantas pessoas. Esse mesmo Cristo que age na nossa vida agora, nos dá todo o bem. E é só aí que está o bem. Não adianta procurar em outro lugar. Muito obrigada.